Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Voz com Propósito. Eu quero falar um pouquinho aqui do nosso projeto, né? Quero me apresentar, meu nome é Cristiana Guerra, nós estamos aqui no nosso segundo episódio. Cristiana, ela é palestrante, escritora, tem um livro aí, O Peso da Armadura. E também nós temos uma parceria aí, Duas Vozes, Um Só Propósito, que é um projeto a qual nós estamos fundando, ele tem 2 meses, com a Josiane. Josiane, ela é psicanalista, ela trabalha com conscientização e cura de abuso religioso. Ela tem um livro. Vocês que quiserem entrar em contato, Josiane Oliveira Oficial. Entra lá em contato com ela, procura direitinho. E eu quero dizer para vocês, né, que a Josiane aí começou esse projeto com a gente, uma mulher maravilhosa, abençoada. E esse projeto aqui cresceu, tem crescido através dela, da amizade. E também quero falar com vocês sobre os nossos patrocinadores. Hoje nós temos aqui a Quitanda da Josi, que mexe com cestas de café, gente, maravilhoso. As quitandas da Josi. Nossa, que delícia, muito, muito bom. Vocês podem seguir lá o perfil dela, se vocês quiserem. Barbearia Guerra 12, também segue lá o nosso patrocinador. Se você quer dar um trato aí no seu corte, no seu visual, os homens hoje estão muito vaidosos, pode ir lá, sem medo de errar. E também, hoje, essa maquiagem aqui, gente, ó, maravilhosa, esse cabelo chique aqui, Espaço, qual que é o nome, meu bem? Classe A. Espaço Classe A. Foi maravilhosa a recepção lá da Laine, que Deus abençoe as suas mãos. E vamos lá, gente. Antes de mais nada, quero apresentar para vocês aqui a nossa entrevistada desse mês. Gente, eu tô muito feliz. Tô aqui muito grata. Eu quero apresentar para vocês a Amanda Teixeira. A Amanda, ela é advogada. Ela vai falar mais um pouquinho aí da trajetória dela. Então, fique aqui com a Amanda. Amanda, conte para nós aí quem é você. Boa noite a todos que estão conosco, né? Através da internet, mas que já estão transmitindo uma energia muito positiva para esse dia. Eu sou Amanda Teixeira, eu sou advogada, eu sou especialista em direito das pessoas com deficiência, trabalho com inclusão a nível assim, nacional, trabalho com a educação inclusiva, promovendo treinamentos, palestras, cursos, né, para as pessoas que querem mesmo trazer não só como uma profissão, mas como uma missão, esse acolhimento, levar inclusão e pertencimento para a vida das pessoas. E é uma honra estar com você, Cristiana, uma pessoa assim de energia tão boa, né, uma alma melhor ainda. Então eis-me aqui para essa entrevista desse dia. Gente, vocês têm que conhecer a Amanda, se vocês não seguem ainda. Não segue lá o perfil dela, vai lá. Seguir a Amanda, tem um projeto maravilhoso aí, um chamado, né? Muito lindo, ela vai falar aqui um pouquinho com a gente no decorrer da entrevista. E eu quero dizer para vocês, gente, Deus coloca pessoas na nossa vida, na nossa trajetória. Conheci a Amanda aí através das redes sociais. Estou muito feliz, Amanda, por você ter aceitado o nosso convite. Falei, vamos lá atrás dessa mulher maravilhosa, que eu sei que ela tem muito a acrescentar, que nós vamos aprender muita coisa aqui hoje. Amanda, conte para nós como começou a sua trajetória aí como advogada. Por que advogada? E ela tem mais dons, tá, gente? Não é só advocacia, não. Então, vamos lá. Primeiro, que eu falo assim, que é Nínive, né? Então, assim, a gente tem escolhas na vida, mas quem direciona é Deus. Então, eu perdi a minha mãe quando eu tinha 17 anos de idade. E ali a minha vida mudou completamente, sabe, Cristiana? Eu sou de Santa Bárbara, Minas Gerais, e eu não conhecia Itabira, nem sabia que Itabira estava no mapa nessa época, né? E aí, sim, eu pensei em fazer outros cursos, mas foi um chamado de Deus mesmo eu ir para a advocacia. E assim eu me formei, e eu sempre fui civilista, trabalhei em algumas outras áreas por pouco tempo. E após, assim, mais ou menos 15 anos de carreira, né, eu já era mãe, sou mãe de 3 crianças, né, e aí eu recebo o diagnóstico dos meus filhos, de autismo, TDAH, e veio um outro universo na minha vida, que eu aprendi a conhecer, que é o universo dos transtornos do neurodesenvolvimento. E aí a minha jornada mudou. Quando eu fiz 36 anos de idade, e aí eu acompanhando os meus filhos nas terapias, eu resolvi também ir atrás, né, e entender o meu mundo, porque respondendo os questionários dos meus filhos, né, naquela rotina de terapias,
eu percebi muitas semelhanças. E ali eu comecei a ir atrás de uma pessoa que fazia testes neuropsicológicos, né? E depois eu fui no neurologista e eu fui entender que eu também era uma mulher neurodivergente. Então eu comecei a estudar mais, capacitar mais para entender o mundo dos meus filhos e o meu mundo. Como eu poderia agir perante os planos de saúde, como eu poderia agir perante as escolas. E foi aí que eu comecei a fazer a pós-graduação em Direito das Pessoas com Deficiência. Apaixonei, porque eu descobri aos 36 anos de idade que nunca é tarde para você mudar a rota do seu navio, né? E eu sempre fui muito feliz sendo advogada na área da família, na área do direito previdenciário, mas eu descobri mesmo assim um dom, uma vocação em advogar para pessoas com deficiência. Eu senti que ali era a minha missão mesmo, sabe? E aí eu mudei completamente, eu comecei a trabalhar não somente com o direito previdenciário, que são os benefícios, né, de aposentadoria, e os BPCs LOAS e outras questões, mas também mudei completamente para a educação inclusiva, que eu senti a necessidade de começar a levar esse direito educacional para a vida das instituições e das famílias. Falei com vocês que ela tem muito dom. Eu fico aqui, ó, a mente começa a trabalhar para lá de metro. E eu falo que hoje, né, Amanda, a gente está num mundo onde está tendo muitos diagnósticos, né? De autismo, de TDAH. Até brinquei com você, né, no nosso vídeo, falei assim, eu tô até com medo de fazer aí o teste. Porque eu acredito que a maioria das pessoas, elas têm medo, né, de enfrentar, porque por mais que sempre existiu, a gente sabe que sempre existiu o TDAH, sempre existiu as pessoas com deficiência, mas quando, agora de uns tempos pra cá, agora tá muito conscientizado. Então eu acredito que assim, quando a gente encontra com isso, a gente encontra com essa realidade, entra muito o que você falou, a nossa vida muda. Mas algo que você falou comigo muito interessante, que muda pra melhor, porque você começa a se conhecer, não é verdade? Verdade. Na nossa primeira conversa eu te falei que o diagnóstico ele é uma bússola, e ele não é uma sentença. E muitas coisas que a gente entende às vezes e carrega como culpa, né? A gente fala, mas por que eu sou assim? Quando você recebe uma explicação científica, que você tem um transtorno no neurodesenvolvimento, por exemplo, né? Assim como as pessoas precisam de usar óculos, né? Muitas vezes você precisa de um direcionamento porque o seu cérebro, ele é diferente, o funcionamento dele. E aí que eu vejo como uma bússola. Eu, na minha vida, na vida dos meus filhos, eu entendi como libertação. Eu não acho que é glamour, né? Igual eu falo com as pessoas assim, não é glamour. Você não fica se vangloriando porque você tem um transtorno, porque é um prejuízo, né? Mas é libertador quando você começa a entender a sua limitação, as suas potencialidades. Então, é só quem vive mesmo para entender, sabe? E o medo, ele paralisa. É aquilo que a gente conversou, né, Cristiana? Tudo que é novo, ainda mais culturalmente falando, a nossa sociedade ainda não está preparada. Quantas vezes eu ouvi de pessoas lá fora, você não pode aceitar isso para sua vida. Será que é isso mesmo? Né? Você não tem cara de autista, seus filhos não têm cara de autista. E autista não tem cara. É um transtorno do neurodesenvolvimento, nós estamos falando de cérebro, né? E aí o medo, ele te remete a você ter que enfrentar algumas lutas e obstáculos. E a primeira luta que a gente enfrenta é essa luta com a sociedade que não está preparada ainda para entender o que é um transtorno do neurodesenvolvimento e que as pessoas que recebem esse diagnóstico, em sua grande maioria, estão buscando mesmo uma bússola para melhorar dentro ali do espectro, melhorar dentro do transtorno, evoluir, né? Eu acredito que você tem mais, né, conhecimento nessa área do que eu. Sou leiga nessa parte, estou aqui aprendendo e eu sei que a gente vai aprender muito aqui com a Amanda. Eu acredito que quando a pessoa ela tem esse diagnóstico, ela tem aquela... Todo mundo que tem, né, uma dificuldade na vida, seja quem passou, igual você falou, seja eu aqui com óculos, seja uma pessoa que passou por algo voltado ali ao racismo, ou até uma pessoa que passa por isso do autismo, ela tem aquela do pertencimento, né? Ela quer se conhecer para ela conseguir se encaixar. Você já passou por isso, até mesmo nas suas palestras de conscientização de algum aluno, de alguma criança, adolescente ou adulto falar com você que eles têm esse sentimento de não pertencimento?
Sim. Uma das questões mais difíceis da gente lidar é a questão do pertencimento. Não é nem tanto a inclusão, porque muitas pessoas vão te incluir no ambiente, né? Vão trazer você para a mesa, te convidar, mas o pertencimento é algo muito pessoal. E uma das questões do autismo, eu falo até em minha vida mesmo, é a luta para você pertencer. Quando você recebe um diagnóstico e você começa a se interessar mais pelo assunto, você começa a encontrar pessoas no meio do caminho que são semelhantes a você. E aí você começa a conversar com essas pessoas sem culpa do medo, do julgo e do rótulo. Aí começa a vir o pertencimento, né? Eu pertenço àquela comunidade que precisa da solidão às vezes. Eu pertenço àquela comunidade que tem questões sensoriais e que não vai me julgar. Mas sim, no meio das minhas, né, da minha caminhada, da minha jornada, das minhas palestras, eu já conheci pessoas que falam muito isso. Falam, olha, eu estou lá na minha casa, parece que eu sou visitante. Eu estou na escola, parece que eu tô visitante. Parece que eu sou um hóspede aqui na vida, sabe? Você não encontra um local que você fala assim, aqui é o meu lar, aqui eu quero estar. Parece que você está sempre navegando, parece que você não compreende o mundo e o mundo não te compreende. Aí vem essa questão da importância do diagnóstico, porque você começa a encontrar comunidades, pessoas que vão te acolher verdadeiramente, porque eu acho que é o mais difícil, é o verdadeiramente, porque você pode acolher com as palavras, mas o olhar é que vai dizer se realmente é verdadeiro esse acolhimento, né? Que é aquele olhar julgador, aquele olhar do rótulo, e é sobre isso, né? E é tão interessante isso que você falou sobre o pertencimento e dessa comunidade, porque o ser humano, ele tem isso dentro dele, né? Então, quando você encontra esse obstáculo, e você descobre que você pensa diferente, que você age diferente, ainda que a gente sabe que o ser humano, eles são seres individuais, cada pessoa tem uma forma de agir, mas quando você encontra com alguma pessoa que ela tem o TDAH, você consegue ver que ela pensa um pouquinho diferente, a mente dela trabalha de uma forma diferente. Eu falo que, recentemente eu assisti aquela série, né, A Advogada Excepcional, uma advogada excepcional, e eu vi mostrando como que a mente dela funcionava, como que ela conseguia ali desvendar ali os mistérios que existiam por trás, mas quantas vezes as pessoas achavam que ela não era capaz pelo diagnóstico que ela carregava, mas ela era uma das melhores, né? Então eu falo que toda a diversidade, todos nós temos adversidades, todos nós vamos ter obstáculos, mas é o que eu faço com isso. Exato. Eu acho muito importante, principalmente agora, eu falo que eu não gosto muito de meses temáticos, ainda que a gente sabe que existe como conscientização, porque às vezes a gente tira aquele tempo de conscientizar agora, em abril, mas daqui a pouco passa desapercebido, as palestras ficam esquecidas, né? A conscientização fica esquecida. Mas quando a gente, né, do projeto, né, eu e a Josi estávamos buscando quem que a gente ia trazer aqui, e ela falou assim, olha, Cris, mês de abril é mês da conscientização, e eu falei assim, meu Deus, onde que nós vamos achar uma pessoa, né, e eu falei, eu não conheço ninguém, mas eu falo que Deus, ele tem as formas dele de trabalhar, e ele traz, ele vai trazendo as pessoas, ele vai encaminhando, e quando eu achei o seu perfil, né, algumas pessoas já tinham me indicado você, eu falei assim, eu vi uma reportagem dela mesmo, e assim, eu falei assim, não, é ela, porque eu vi o seu trabalho e eu vi, assim, o quanto que é importante, porque existe conscientização de várias áreas, né, de várias situações, mas é muito importante falar disso, é muito importante conscientizar. Eu estava vendo que você está até dentro, né, das faculdades, levando, eu vi que você falou que agora né, você especializou na inclusão, e como que funciona essa especialidade agora nova, além da advocacia, né, que você está trabalhando essa nova área agora? Então, a inclusão é uma paixão, eu falo que é uma missão, sabe? Porque quando eu comecei a trabalhar na área da inclusão, eu sempre carreguei comigo aquela frase, olha, eu tenho que ter um compromisso ético, eu tenho que ter um compromisso social e eu tenho que ter um compromisso jurídico. Isso aí eu carreguei a vida inteira. E a parte social, essa parte de querer acolher, transformar vidas, né, verdadeiramente, né? A conscientização mais a ação, né? Seria isso em minha vida. E trabalhar com educação hoje é um sonho realizado.
Então, hoje eu estou na FUNSESI, nós temos o Núcleo de Inclusão e Pertencimento lá na FUNSESI, ao qual eu estou responsável hoje, e a gente está fazendo, assim, projetos, igual vamos ter agora, dia 28, o FUNSESI Azul, né, já é o segundo FUNSESI Azul, que é um seminário. Por que a importância da gente ter um núcleo de inclusão e pertencimento, não só numa faculdade, mas dentro das escolas, Cristiana? Porque você precisa de pessoas que realmente sejam pessoas capacitadas e aptas para estar na linha de frente da inclusão. Eu digo o seguinte, olha, às vezes a Cristiana ela é uma pessoa excelente, mas às vezes ela é excelente para trabalhar na coordenação, às vezes ela é excelente para trabalhar na secretaria, na diretoria, mas a Cristiana talvez ela não consiga trabalhar com educação inclusiva. Por quê? Trabalhar com educação inclusiva requer empatia, acolhimento, mas paciência, né? Você tá na linha de frente com famílias que já estão calejadas, mães que não dormem, pais que choram sem saber se vão ter condições de arcar com o plano de saúde, com as terapias dos seus filhos. Então, muitas vezes, as pessoas vão chegar ali e vão ser ríspidas com você, depois vão te pedir desculpa num outro momento. Só que quem está na linha da inclusão e dos núcleos de inclusão e pertencimento, eles precisam estar preparados para acolher, para ajudar a pessoa a pertencer. Porque entrar na escola e na faculdade, as pessoas vão entrar, mas será que elas vão conseguir progredir ali dentro ao ponto delas formarem, continuar ali dentro e se sentirem pertencentes àquele ambiente? Então, eu trouxe essa questão aí da educação inclusiva na minha vida, estar hoje, né, dentro de um núcleo de inclusão e pertencimento hoje, como uma missão de vida. Eu falo que é uma ampliação de carreira, porque não tem um momento na minha vida que eu achei que seria uma transição de carreira. Aí eu ouvi de um colega advogado e ele falou assim, doutora Amanda, eu penso que você está numa ampliação de carreira. E eu digo mais, eu estou numa ampliação de vida, tá? Eu estou, assim, abrindo os horizontes, né? E é tão interessante quando você fala isso, né? Que às vezes a pessoa tá e ela não tem o perfil para estar. E isso é em todas as áreas, mas como hoje a gente está trazendo essa conscientização aqui, isso é muito importante, porque é algo que você pôs aí e a gente tem que levar para a vida. Hoje nós já estamos numa sociedade onde as pessoas estão aceleradas, com muito pouca paciência. Nós estamos na geração onde as pessoas querem o miojo, 3 segundos, tá pronto, né? E 3 minutos ele tá pronto. E a gente sabe que esse trabalho, ele é um trabalho que você vai ter que ter muita paciência. E algo que você frisou aqui muito bem, Amanda, é que você falou assim, olha, tem mães e pais que não dormem, eles estão cansados. E eu falo assim, nós como sociedade, o que a gente pode fazer, né, no nosso dia a dia para ajudar? Qual que seria o nosso papel como sociedade para ajudar? Nessa inclusão, nesse aliviar um pouco esse peso, porque eu falo que a gente só vai ter empatia quando a gente está lá do outro lado. Porque quando é com a gente, aí a gente começa a ver com outros olhos, com outra lente. E a gente sabe que eu não tenho, né, com TDAH, mas eu tenho uma mãe que ela é esquizofrênica, ela tem esquizofrenia. E eu falo que, assim, eu entendo esse cansaço dos pais, eu entendo porque quando ela tem crise também, suga o nosso emocional, né, ela suga o nosso emocional dentro de casa. Então, imagina, né, hoje a gente sabe que são nichos diferentes, mas a família, ela tem esse apoio sem limites, né, eles não têm limites e muitas das vezes eles não têm uma rede de apoio. Não é verdade? Que você verdade. E achei muito interessante que você falou, né, dessa rede de apoio que vocês estão fazendo, esse projeto, essa conscientização dentro da sociedade. E é preciso de pessoas assim. E eu digo assim, olha, estamos cansados, exaustos, né? Os profissionais da educação hoje, em sua grande maioria, estão exaustos. Verdade. Porque foi imposto a eles um sistema, uma escola regular de ensino, e eles não são profissionais da saúde, né? Estão capacitando agora para poder entender essa questão da educação especial e educação inclusiva. Então, pensa, um profissional que está ali do outro lado, exausto, uma família que está exausta e um núcleo que você tem dentro da sua escola com profissionais que não estão capacitados. Vai virar uma bomba, não vai? É uma pólvora. Agora, se você tem um núcleo dentro da sua escola, se você tem um núcleo de inclusão dentro da sua faculdade, aonde você tem profissionais que estão, de fato mesmo,
mesmo treinados, capacitados e são pessoas habilidosas para lidar em situações de conflito, ele vai trazer o quê? Harmonia. Ele vai trazer a paz aonde que vai ter quase uma guerra, não é isso? Ele vai conseguir conciliar e mediar a família, a escola e a equipe multidisciplinar. Por isso a importância do núcleo de inclusão e pertencimento dentro de todas as instituições. Eu falo muito escola, gente, mas eu gostaria até de abranger isso para todos os tipos de empresa. Porque toda empresa, ela, hoje em dia, né, ela vai ter um funcionário que é pessoa com deficiência. E será que o seu RH tem alguém que está apto a lidar com as pessoas com deficiência, as pessoas neurodivergentes dentro da sua empresa? Será que as pessoas vão ter essa sensibilidade de entender o que é acessibilidade, o que é inclusão? Porque eu falo assim, a gente tem que lutar contra as falas capacitistas, é o que? Fala discriminatória. E culturalmente falando, Cristiana, a gente também tem que ensinar com amor. Eu falo isso, sabe? Por exemplo, a gente vem de uma cultura que determinadas frases e palavras eram comuns no nosso cotidiano, não eram vistas como ofensivas. Verdade. No entanto que hoje isso mudou. Além de ter as legislações que protegem a pessoa dessas falas, culturalmente a gente está sentindo constrangido em falar isso, em replicar esses tipos de palavras ofensivas. Mas nós temos que mudar as políticas, não só as políticas públicas, mas também dentro das empresas privadas. E a gente faz isso treinando, capacitando, levando campanhas de conscientização, e é o que você falou, maravilhosamente, o ano inteiro. É o ano inteiro. E outra coisa, né? Não só empresas, escolas, igrejas também. Nossa. Igrejas, vocês que estão aí, que tem uma igreja, né? Convide a Amanda, porque isso também, essa situação tem dentro das igrejas. Às vezes você não sabe como incluir né, aquela pessoa que está ali servindo dentro da igreja. Às vezes ela quer servir, mas ela também não sabe por onde começar. Então tem que ter esses treinamentos também dentro das igrejas. Como você muito bem disse, a sociedade inteira tem que ter esses treinamentos. Porque a gente não sabe como lidar, como agir. É igual você falou, né? Estávamos num ambiente, agora todo mundo foi tirado desse ambiente e agora todo mundo tem que se especializar, todo mundo tem que começar a fazer e vem aqueles conflitos. Então, quando você tem uma equipe preparada que ela leva essa conscientização, ela leva essa empatia, aí a gente cresce como pessoa, como sociedade. E eu vejo lá o seu trabalho e eu fico assim impactada. Eu falo, meu Deus, cada um no seu chamado, no seu propósito, mas eu fico, que lindo. Mas além né, de você ter tido os diagnósticos dos seus filhos, você também encontrou o seu diagnóstico, mas por que você é advogada de causas de pessoas com deficiência? O que te motivou a ir para essa área também? Porque, Cristiana, quando eu decidi mesmo que eu faria pós-graduação em Direito Médico e Saúde, primeiro porque eu queria entender como é que era essa questão do reembolso dos planos de saúde, como é que essa questão de liberação de tratamento e de medicação via judicial. E ali eu encontrei, assim, uma necessidade maior de contribuir para a sociedade mesmo, né? Enquanto advogada, eu podia, ao sentar ali para redigir uma petição para o juiz, eu conseguiria falar exatamente o que você estava vivendo, porque eu estava vivendo aquela situação. Então, eu conseguiria ir além daquelas letras e colocar alma naquele documento. Então, esse foi o primeiro ponto. Da educação inclusiva, a mesma coisa. Quando eu sentasse para conversar com a escola ou com a equipe multidisciplinar, eu sabia o que eu estava falando com muita propriedade, porque eu estava vivendo a bagagem pessoal e profissional. Então, o que me motivou a ir para essa área é porque eu conseguiria ir além do teórico, sabe? Eu ia conseguir colocar uma alma ali dentro, talvez, e explicar de tal maneira, porque eu estava vivendo aquela situação dentro da minha vida. E aí eu comecei a querer entender mais sobre as leis municipais, estaduais. Eu comecei a querer, porque uma coisa é eu quero ir para uma área do direito e eu tenho a obrigação de saber a determinada lei. Eu tenho a obrigação. Outra questão é eu especializar naquela área do direito e eu sentir prazer em entender aquele estatuto. É um prazer quando eu sento e vou ler sobre o novo decreto-lei. Eu tenho um prazer em estar trabalhando com aquela área. Então, foi por isso que eu comecei a trabalhar com as pessoas com deficiência, porque eu acho
que trabalhar com as pessoas com deficiência, você tem que ir além da teoria, você tem que ir com a alma. E aí eu vejo como um chamado e uma missão, sabe, de Deus. É ir primeiro com o acolhimento. Quando eu atendia mães e algumas famílias, eu falo até que a gente precisa de um atendimento humanizado em todas as áreas. Quem é cliente, né? Meus clientes sabem, né? Quem é cliente meu há muitos anos já sabe disso também. Muitas vezes, antes até de eu te falar sobre o seu direito, eu trago para você o acolhimento. Se você tem uma mãe chorando ali na sua frente, você tem por obrigação acolher primeiro. Você tem, moralmente falando, você tem sim essa obrigação social, moral, e você tem também essa oportunidade de transformar aquela vida. Então, primeiro você vai acolher, levar o pertencimento e depois você vai levar o direito. E é aí que eu me encontrei na área do direito das pessoas com deficiência. Essa falta que eu sentia, muitas vezes, de você chegar em um local e você receber o pertencimento primeiro. E a pessoa falar assim, olha, nossa, eu entendi o meu direito, mas eu estou saindo daqui hoje com o peito aliviado. Então, é muito além do que um carimbo, do que um pedido para o juiz, é eu poder entregar essa parte minha aí, que é a parte da alma mesmo para os meus clientes, sabe? Ela é diferenciada. Até a forma, né, que você fala, assim, você coloca a emoção, você coloca o desejo de ajudar e de servir o próximo. Porque, às vezes, hoje, a gente vive num mundo onde as pessoas elas são mais preocupadas com o seu plano de carreira, né? E você, igual você falou, você leva ali as pessoas serem humanizadas, você leva entendimento, acolhimento para aquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela sai dali feliz porque sabe que ela teve uma direção para o caminho que ela precisava seguir, mas ela também sai dali se sentindo pertencente, se sentindo ser humano. Porque muitas das vezes a gente trata como mais um contrato, mais um caso, algo que você falou comigo no dia que a gente se conheceu, o autismo ele não é uma pauta. Não. Né? Foi algo assim, eu achei muito forte quando eu estava ali conversando com você e eu falei, verdade, hoje as pessoas estão tratando como se fosse uma pauta, né? Como se fosse uma página do livro. Não é. São pessoas ali por detrás. É igual você falou, o autismo não tem rosto. E às vezes a gente acha, qual que é o rosto do autismo? Qual que é o perfil do autismo? Não existe, é algo que está lá no cérebro, é o cérebro que trabalha de uma forma diferente. É uma pessoa como qualquer outra, né? Seja branco, seja negro, seja de classe alta, classe baixa. O autismo não escolhe a família que vai nascer. Mas eu tenho convicção que quando chega para mudar. Ainda que venham as dificuldades. Porque algo lindo que eu achei aqui, Amanda, que você falou, que você recebeu o diagnóstico dos seus filhos. Logo depois você começou a ver que as perguntas se encaixavam com você. Você foi buscar conhecimento. Você viu que você se encaixava também nesse diagnóstico. Mas você não paralisou. Você começou a falar assim, eu vou pegar o limão e fazer uma limonada. Eu vou dar sentido para isso aqui. Isso aqui tá dentro da minha casa, mas eu vou lutar, eu vou trazer consciência, eu vou levar apoio, eu vou levar humanidade para as pessoas e mostrar assim, olha, isso aqui não é o seu destino final, é só uma parte da sua vida. E aí é muito lindo. Eu vejo que é muito interessante lá na parte de quando tem essa conscientização, que tem um quebra-cabeça, né? Desenhado. Sim. E eu fiquei assim, gente, por que do quebra-cabeça? Né? Tem várias teorias aí fora. Aí eu vou falar com vocês a teoria da Amanda Teixeira. A minha teoria é o seguinte, eu sempre falo com as pessoas que eu vejo o quebra-cabeça como a sociedade. Né? Outro dia até alguém falou comigo assim, olha, Amanda, eu não gosto de usar o quebra-cabeça porque fica parecendo que a gente tem uma peça faltando. Aí eu falei assim, olha, eu não gosto de ver por esse aspecto, não. Eu gosto de ver pelo aspecto social. O que significa isso, Cristiana? Se você tem a peça do quebra-cabeça falando da empatia, eu tenho a peça do quebra-cabeça falando da responsabilidade jurídica. Seu marido tem a responsabilidade social. O Caio tem a responsabilidade ética. E aí, quando você vai juntando as peças desse quebra-cabeça, nós somos um todo, né? Porque o quebra-cabeça é uma peça isolada, ela não faz sentido nenhum. Né? Você fica sem saber o que eu vou fazer com essa peça na mão. Mas quando nós trabalhamos em sociedade e a gente vê que é uma responsabilidade social cada um entrar com a sua peça, aí quando as peças se encaixam, o que acontece? Tudo faz sentido. E aí não há, eu digo assim, olha, não é que
eu ia falar que não há sofrimento. Na verdade, não é isso. Há sofrimento, mas é o jeito que você escolhe passar por esse sofrimento. A gente consegue, muitas vezes, levar uma leveza para a pessoa naquele momento, né? Ela vai passar por aquela situação. Eu passei por isso. A gente vive o luto. Quando você recebe um diagnóstico, você tem um período de luto. Sim. Tudo bem, mas e aí? Será que a Cristiana, ela tá vivendo luto, que ela recebeu um diagnóstico e eu não posso ser uma peça do quebra-cabeça que vai trazer para ela uma leveza? Eu gosto muito de falar para as famílias que eu acompanho o seguinte, olha, recebeu o diagnóstico, vai viver o período de luto e depois vamos saber quais são os direitos, quais são os benefícios que você vai conseguir através dessa situação aí que vai contribuir para você continuar na sua jornada. Amanda, nossa, mas as pessoas estão recebendo diagnóstico para receber benefícios? Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte, olha, se eu recebo um diagnóstico, mas eu olho e eu vejo que existe a possibilidade, eu não tenho dinheiro para custear o tratamento dos meus filhos, um exemplo, e eu vejo a possibilidade de conseguir um benefício previdenciário ou algum outro tipo de benefício que eu consiga custear pelo menos uma parte desse tratamento, não é uma leveza que você vai trazer para o sofrimento de alguém, é uma luz que você está levando para a vida de alguém? É nesse sentido, sabe? Não é no sentido que as pessoas colocam lá fora, rotulando, agora tem um diagnóstico porque a pessoa vai conseguir um benefício, ela queria era isso. Não é isso, não é sobre isso. É sobre você levar uma luz para aquelas famílias que estão vivendo esse período de luto, de descoberta, de sofrimento. Então, é nesse sentido, sabe? E é tão interessante porque às vezes a pessoa tem direito e não sabe que tem. Exato. E é o que você falou aí, todos nós somos uma pecinha realmente que falta na vida do outro, porque nós não somos ilha. Todo mundo precisa de todo mundo. Não existe aquele ser humano que vira e fala assim, eu não preciso de ninguém. Todos nós precisamos. E eu falo que quando a gente tem esse acesso ao mundo, quando a gente tem essa conscientização, os caminhos que a gente vai percorrer, a gente sofre menos. Porque quando a gente não tem consciência, a gente sofre muito mais, porque a gente começa a dar a volta, né, no deserto, e a gente não tem os pontos de referência. Algo que meu esposo gosta muito de usar, seja um ponto de referência, porque um dia que a pessoa precisar, você vai estar ali. Então, quando a pessoa ela tem esse ponto de referência, ela fala assim, não, então eu vou aqui, porque se eu ir aqui, eu vou encontrar a solução que eu preciso, eu vou ter um alívio nessa caminhada, eu vou ter um pouco de paz, porque realmente, igual você falou, por que não ajudar um pouco? Porque muitas vezes as pessoas olham e acham assim, principalmente, eu já ouvi muito, e às vezes a gente... Às vezes eu falo até, assim, né, me perdoem que eu falo, mas às vezes a gente tem até um pouco de preconceito de falar assim, agora tudo é TDAH, né? Agora tudo é autismo. Mas às vezes a gente olha e fala assim, mas e se fosse eu com esse diagnóstico? E se fosse um filho meu com esse diagnóstico? Como eu agiria? Será que seria legal, bacana, né? A gente tá falando assim, vivendo isso? Porque eu já falo assim, uma criança que não tem esse diagnóstico, ela já tem a dificuldade de pertencimento, de deslocar, uma criança que tem o diagnóstico, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas não quer dizer... E eu falo assim, gente, os autistas, eles são muito inteligentes. Eu falo que eles são as pessoas inteligentíssimas. Você conversa com eles, você fica assim, meu Deus. Eu olho pra eles e falo, meu Deus. Você sabe o que acontece, Cristiane? Existem os hiperdiagnósticos hoje na sociedade? Existem. Existem profissionais que não estão aptos a dar diagnóstico, não estão investigando desde a infância, não estão fazendo os testes neuropsicológicos com responsabilidade. Uma coisa é falar assim, olha... Não exige necessariamente que a pessoa faça um teste neuropsicológico, porque é um diagnóstico clínico. Ok. Mas eu falo que vem a questão da responsabilidade social e do compromisso e da ética. Como você não vai fazer uma investigação, como você não vai fazer algumas avaliações que são extremamente necessárias antes de dar esse diagnóstico. Porque uma das questões que acaba banalizando essa questão do autismo, ou banalizando essa questão do TDAH, do TOD, de outros transtornos, muitas vezes porque nós temos, sim, profissionais que estão agindo de modo irresponsável ao fazer o diagnóstico, né? Então, existe isso, Amanda? Sim, existe. Mas nós também não podemos rotular, não podemos julgar e nem descredibilizar aquelas pessoas que te apresentam um laudo e um diagnóstico. Com base nesses profissionais aí irresponsáveis. A gente não pode fazer isso. Então, sim. Às vezes a pessoa, ela chega, ela tem um diagnóstico e eu acho que
a sociedade, ela precisa de acolher antes de julgar. Sim. Então, vamos fazer uma pesquisa primeiro, vamos conversar primeiro, antes da gente tentar invalidar aquele diagnóstico. E eu vejo muitas pessoas, voltando no nosso início da conversa, eu te falei isso na primeira conversa nossa, que as pessoas têm medo. Sim. Então, às vezes, eu vou chegar e vou falar assim, Cristiana, eu sou uma mulher neurodivergente. Mas a Cristiana identificou tanto comigo, e a Cristiana tem tanto medo de ser uma mulher neurodivergente, que, às vezes, inconscientemente, você vai invalidar o meu diagnóstico. Você vai usar alguma palavra comigo para tentar invalidar isso e descredibilizar e falar, não, você tá exagerando. Não parece. Não parece. Às vezes, a palavra da Cristiana, por que nós temos que ter, todo mundo que trabalha com a área da inclusão tem que ter essa empatia? Porque ao ouvir as suas palavras, eu tenho que filtrar e eu tenho que ver em você se você está com medo ou não. Porque muitas vezes eu vejo no olhar da pessoa que a pessoa está com medo. Passa 1 mês, 2 meses, a pessoa fala assim, lembra que você falou aquilo comigo, do diagnóstico? Você poderia me indicar algum profissional que eu possa fazer uma avaliação? Aí você vê, olha, a gente tem que ter, é uma via de mão dupla, né? A gente tem que ter empatia, acolhimento. Eu fiz uma palestra um dia e eu falei sobre essa questão quando os alunos estão na escola, e foi até um caso do meu filho em que foi chamado de retardado por uma pessoa. Meu filho tem a deficiência intelectual. E aí, olha que pesado isso, né? A gente não fala mais, a gente não usa essa palavra mais, retardo mental. A gente fala deficiência intelectual. Sim. É pessoa com deficiência e pessoa sem deficiência. Não é portador mais de deficiência. E aí, eu usando esse exemplo, por quê? Nesse dia, uma pessoa interviu xingando a coleguinha que tinha chamado ele de retardado de um modo ríspido. A pessoa agiu de modo ríspido. E o que eu gosto de falar, principalmente nas minhas palestras, Cristiana? A gente tem que ensinar com amor. Sim. Culturalmente falando, aquela coleguinha que agiu assim com o meu filho, eu não sei, mas talvez é o que indica, tudo indica que ela vem de um ambiente que culturalmente, aquela palavra ali que pra mim foi extremamente ofensiva, sim, talvez na casa dela é um xingamento comum. Então ali, olha, eu tenho a possibilidade de transformar a vida de 2 crianças. Eu posso agir com amor, mostrando para aquela criança que usou essa palavra, que é errado, que não se usa mais, e aonde ela tá ouvindo isso, para ela levar isso para a família ou para os amigos, aonde é que ela ouviu, de um modo também carinhoso, de que se não se usa mais essas palavras, porque isso fere e machuca o colega. E eu vou mostrar para outra criança que ele está sendo acolhido também naquele ambiente e que eu estou tentando resolver o conflito. Então, uma das coisas que eu gosto mais de falar, quando eu trabalho com essa questão aí da inclusão, quem está na linha de frente também tem que ensinar com amor. Então, quando alguém fala algo comigo, você não parece autista, você não parece TDAH, eu não posso, de modo nenhum, xingar aquela pessoa, ser agressiva com aquela pessoa, se eu quero conscientizá-la e eu quero educá-la de que realmente o autismo não tem cara, de que o TDAH, ele é um transtorno de desenvolvimento que traz mesmo prejuízos muito graves às vezes. Então, assim, eu gosto de falar isso, sabe? Que quem opta por trabalhar com inclusão e pertencimento, ele tem que trabalhar esse amor. E não é amor da boca pra fora não, tá? É um amor genuíno que você, às vezes, você vai segurar ali, mas a sua boca, ela não vai falar nenhuma palavra venenosa. Eu até fiz um post ontem sobre isso, né? Eu vi. Eu falei sobre isso. Já que as palavras que saem da sua boca, ela alimenta a sua alma, ela envenena a sua alma. Isso é muito real. Porque você, ao proferir determinadas palavras, você está transformando a vida de alguém. Ou você está ajudando ou você está piorando. E quem trabalha na área da educação inclusiva, muito mais. Você está lidando com pessoas que têm o autismo, mas têm comorbidade, tem depressão. Você trabalha com TDAH, que tem um pensamento muito acelerado. Então, as palavras que você usa tem que ter muito cuidado ao tocar o coração do outro, porque ela vai ter consequência. É o tal do, né, eu já ouvi falar, não sei se realmente é assim, eles falam assim que quem tem TDAH tem o pensamento muito acelerado, ele na hora, ele não filtra o que você falou, ele remói depois. Verdade. Aí depois ele, pá, e dá aquela explosão, né? Mas eu falo que é tão interessante, Amanda, essa parte da inclusão, como você falou, em fazer com amor, trabalhar com amor, e a gente precisa muito disso na sociedade, porque
não adianta a gente ter todo um movimento de conscientização em escolas, faculdades, empresas, igrejas, mas também nós, como sociedade, a gente não dá continuidade a isso. Porque, como eu falei aqui no início, não é só um mês de abril azul de conscientização. Vai ser a vida inteira. A vida inteira a gente vai aprender e a gente vai... Eu gosto de falar que a gente vai morrer sem saber quase nada, né? A gente aprende todos os dias. Mas aqui, Amanda, eu vi aqui que você trouxe 2 livros. Apresente pra gente. Gente, a Amanda é escritora também, tá? Então, eu falo que eu sou um combo. Eu sou um combo, sabe? E aí, você falou no início, assim, né? As pessoas neurodivergentes, as pessoas têm hiperfocos, né? E a sociedade acaba não entendendo quando você faz muita coisa. As pessoas falam, mas como é que você dá conta? Sabe como é que dá conta? Porque você faz com prazer. Então, não é sacrifício, não é cansaço e faz parte do mundo dos hiperfocos. Então, falei demais já. Não, pode ficar tranquila. Então, vamos lá. Eu sou coautora, né, de 2 livros atualmente. O Deficiência e Inclusão, onde eu falo aqui sobre o diagnóstico tardio, tá? Eu falo sobre essa questão da minha vivência. Eu falo principalmente para as mulheres que receberam o diagnóstico tardio. E eu perguntei, né? Por que as mulheres sempre recebem diagnóstico tarde? Porque nós fomos orientadas a mascarar mesmo. A gente tem que ser a menina perfeita, de bons modos. A gente tem que ser a mulher perfeita, a melhor esposa, a melhor mãe. E aí a gente começa a mascarar e em busca dessa perfeição que não existe, mas que, culturalmente falando, nos é imposta, né? Verdade. E a gente se sente constrangida em falar, a gente se sente humilhada às vezes, mas a gente guarda isso. Isso reflete muitas vezes no seu físico, o emocional. E a gente só consegue libertar mesmo, é o que eu tô te falando aqui no meu caso, muitas vezes quando a gente tem filhos que têm transtorno do neurodesenvolvimento. Ali a gente identifica, e no meu caso eu senti uma necessidade também de contar sobre o meu diagnóstico depois e mostrar para os meus filhos que eles não estavam sozinhos, né? Que eu caminharia junto com eles e que eles poderiam ser quem eles quisessem ser, né? Profissionalmente, de vida, porque eles tinham uma rede de apoio de uma pessoa que realmente conhecia eles verdadeiramente, né? A bagagem deles, que não é leve, é pesada, né? As pessoas olham e falam assim, nossa, mas o autismo dela ou dos filhos dela é levinho, né? Todos os 3? Não, a Rebeca é TDAH e tá em investigação de dislexia. Mas eu falo assim, não já ouvi falar de dislexia mesmo. Ela escreve invertido, Isso. mas ainda tá em investigação porque, segundo, né, a Fátima Assunção, que eu vou falar da Fátima, que é uma pessoa maravilhosa, que eu amo muito de paixão. A Fátima que tá fazendo o acompanhamento da Rebeca para mim, os testes neuropsicológicos, ainda não pode fechar ainda, tem que observar mais por causa da idade, né? Então ainda não é o momento ainda dessa questão da dislexia. Mas a Rebeca tá fazendo fono também, com a Miriam, fonoaudióloga. Um combo. Vou fazer um combo aqui. Então, ó, deficiência e inclusão, eu falo sobre o diagnóstico tardio, tá? Quem se interessar, podem me chamar. Meu telefone é 31988328916 ou na minha página do Instagram e nas minhas outras redes sociais. E eu também sou coautora desse daqui que chama Deficiência e Inclusão na Educação. Nós temos, gente, vários autores aqui nesse livro, tá? E eles falam desde a questão do homeschooling, de outros direitos, né, na área da educação. E eu falo aqui também sobre as principais legislações brasileiras sobre o tema. E nós temos advogados do Brasil inteiro nas 2 obras, né, que falam sobre temas interessantes. Nessa primeira obra aqui temos também pedagogos, psicopedagogos. Então, assim, é uma obra completa mesmo. Quem se interessar, podem me chamar, que eu ainda tenho algumas unidades para poder vender para vocês. Viu, gente? Comprem, adquirem. Até eu também vou adquirir, porque conhecimento nunca é demais, né? É verdade. Amanda, qual que é a mensagem que você deixa aí pro nosso público hoje? Né? Antes de você deixar essa mensagem, o que te motiva a continuar mesmo diante dos desafios, né? Me motiva essa missão que eu recebi mesmo de Deus, né? Em tentar melhorar a sociedade. Nós sabemos que nós não vamos conseguir, né, mudar a vida e transformar a vida de todas as pessoas. Mas se eu conseguir
em um dia, mudar, melhorar ou agregar na vida da Cristiana, para mim já é uma felicidade, porque eu estou sendo responsável por mudar gerações. Verdade. Não é isso? Então, assim, o que me motiva a continuar é ver o brilho nos olhos das pessoas. É quando eu explico e a pessoa fala comigo assim, nossa, Amanda, eu entendi o que é inclusão, eu entendi o que é pertencimento, eu consegui melhorar a vida do meu aluno, eu consegui acolher aquela família. Então, é isso que me motiva. Hoje eu trabalho também como consultora educacional nas escolas, promovo assessoria jurídica também, não só para escolas, mas para as famílias, justamente para poder a gente trazer esse mundo mais harmonizado, né? Eu falo, não é que eu quero encontrar o arco-íris eu quero encontrar o pote de ouro no final do arco-íris, não é isso, sabe? Mas eu quero levar para as pessoas essa leveza e esse conhecimento para você poder falar com propriedade, e não ficar achando. Eu acho que eu tenho um direito. Eu acho que é desaforo falar assim comigo na escola. Eu acho que a escola não poderia ter feito isso. Então, nós temos que sair do achismo. E é aí que eu entro, né? Para poder conscientizar, capacitar, treinar e querer continuar mesmo com os desafios. Porque a gente sabe que não é fácil, Cristiana. Às vezes a gente luta contra a maré, contra a corrente. Mas vale a pena, Amanda? Vale demais. Aí, ó. Deixa uma mensagem para o nosso público. Então, a mensagem que eu deixo hoje é que nós devemos desaprender para aprender todos os dias. Né? Não somos melhores que ninguém por causa de um diploma, nem um título na parede. Nós devemos credibilizar, sim, aquela mãe, porque ela é a primeira médica do filho dela, ela é a primeira pedagoga do filho dela, então ela tem muito a nos ensinar. Nós temos, sim, que validar os monitores escolares de apoio, que é quem está ali com o aluno todos os dias, aprendendo todos os dias. Nós temos que validar o professor regente, nós temos que validar o médico, nós temos que validar todos aqueles que trabalham nesse ambiente de inclusão e de pertencimento. Sabe por quê? Porque todos nós somos uma peça nesse quebra-cabeça aí que se chama vida. Verdade. Não é isso? E eu agradeço você por esse momento e te incluo agora na minha jornada azul daqui para frente, porque você faz parte da minha história. E a mensagem é essa, que a honra e a glória, ela é todinha de Deus. A gente só é passageiro aqui. E eu espero, né, poder ir para Nínive todas as vezes que o Senhor me chamar e me der uma missão, que eu possa, sim, ser um soldado valente e que ele possa me dar força, né? Que ele não me dê o caminho mais fácil, mas que ele me dê força para eu conseguir trilhar mesmo essa jornada aí, ajudando as pessoas e que as pessoas possam me ajudar também. Porque eu sou muito grata a todos que passam na minha vida e no meu caminho. Eu falo que, assim, eu que agradeço, né? Porque por você... receber o nosso convite com muito amor, uma lembrancinha do nosso projeto para você. E obrigada. Assim, eu agradeço de coração, porque o quanto que aprende, pena que o nosso tempo é muito pouco, porque, né? Porque a gente queria aqui continuar falando mais. Ficaremos aqui a noite inteira, né? Duas que falam muito pouco. Gente, a caneca é linda, viu? Diga-se de passagem. É uma família linda. Gente, aqui ó, nossa canequinha, né? Com o nome da nossa convidada, né? Atrás. Eu quero deixar aqui algo para vocês, né? Uma frase também que eu quero levar aqui no meu coração e... Eu achei essa frase, achei ela linda. Inclusão não é sobre dar espaço, é sobre reconhecer que o espaço já é de todos. Porque às vezes a gente acha, vou dar um espaço, né? Na verdade, o espaço já é da pessoa. Às vezes a gente acha, não, tô dando um espaço aqui, tô abrindo uma brecha. Não, já é o direito dela. E aqui fica meu muito, muito obrigado por cada um de vocês que que vão assistir, compartilhe, gente, nos marque a Amanda, chame ela para palestra na sua igreja, na sua escola, na sua empresa, tenho certeza que ela vai receber com muito amor, com muito carinho. Precisamos de pessoas como a Amanda, levando essa conscientização. Amanda, né, uma pessoa maravilhosa, gente, cheia de brilho. Eu tô toda inchada aqui, eu vou explodir. Gente, ela é linda no todos os sentidos, linda por fora, os olhos verdes, assim, aqueles olhos bonitos, sabe, dilatado. Ela é linda, 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 assim, alguém que tem um coração maravilhoso. Eu sei que ela vai contribuir muito pra vocês. Eu sou suspeita pra falar, porque eu conheci ela, né, a gente bateu um papo muito gostoso. E eu quero deixar aqui pra vocês, mais uma vez, reforçando, gente, siga a página do nosso projeto, tá? Chama lá Duas Vozes, um Só Propósito, Projeto Recomeço.
Nosso projeto está no início. Você quer fazer parte, quer ser patrocinador, nos ajudar de alguma forma, sinta-se à vontade. Então, fica aqui, né? Os 3 patrocinadores desse mês, Barbearia Guerra 12, as Quitandas da Josi e também o Espaço, vamos lá, meu bem. Espaço Classe A. Gente, o Espaço Classe A vai me bater, né? Mas eu vou decorar. Posso deixar meu arroba? Pode ficar à vontade. Todas as minhas redes sociais, ele é @amandateixeira.oficial. Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e YouTube. E agora vou começar com vocês também na Academia Vision. Então, eu conto com a presença de vocês lá, viu, gente? Muito obrigada. Super em apoio, gente. Compartilhe, marque, siga a Amanda. E beijos. Até mês que vem com o próximo convidado. Tchau, tchau.